Pessoal, tudo bom? Nosso grupo do Órbita hoje vai apresentar o tema Direitos Humanos e a interdependência entre a educação e a saúde. Nosso grupo é composto por Ariel Tosi, por Júlia Bezerra Whitehurst, Miguel Rodrigues Carneiro e eu, Kevin Shelson Ramos Evangelista. Todos são integrantes da turma de multimídia, tanto do segundo ano quanto do terceiro ano. Júlia vai iniciar falando sobre a temática que vamos apresentar. Gostaria de começar falando um pouquinho que, para o plano exercício da cidadania, nós, sociedade, população, como quiserem chamar, a gente precisa ter em base não só os direitos humanos, mas o princípio de tudo, que é a Constituição. Dentro disso, eu separei dois artigos que hoje a gente vai ter muito em mente, que são o 196 e o 205. Esses dois ele falam muito sobre a saúde e a educação, respectivamente nessa ordem. E alguns depois dele também dão uma especificada melhor. Então, assim, a gente vai ter como base porque é a partir da Constituição que vem os direitos humanos. Não tem como vir antes da Constituição de Direitos Humanos, porque é o documento jurídico mais importante do país. Para a gente começar a discussão, eu resolvi pegar uma citação de Paulo Freire, que eu vi que também está bem dentro da temática do órbita desse ano. E ela diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, a gente vai aprofundar um pouco sobre essa interdependência, o que é que essa citação quer dizer basicamente, e como que a gente pode auxiliar e resolver alguns problemas que temos atualmente no nosso país por causa dessa dependência, né, de um com o outro. Bom, a gente pode então iniciar falando sobre a interdependência, como o Júlia já tinha citado, né? A educação é a base da sociedade, como o próprio Paulo Freire trouxe essa ideia, né? E para constituirmos a nossa sociedade, precisamos de conhecimento, vindo da educação. Assim como todos os outros ramos, como a saúde, o trabalho, a segurança, todos são necessários o conhecimento sobre aquela temática. E o conhecimento derivado justamente da educação é um ponto fundamental nos direitos humanos, assim como a saúde. Então, a gente pode relacionar diretamente ambos, já que para termos a educação, a plena educação, precisamos de uma saúde plena. E para ter uma plena saúde, precisamos de uma boa educação. Então, já percebemos a interdependência entre os dois, né? O quão eles estão ligados. Outra coisa que podemos citar é sobre a pandemia. Como a pandemia afetou a saúde, assim como afetou a educação do brasileiro. Assim também como todos os outros povos do mundo, né? Mas principalmente aqui no Brasil. É muito notável que o impacto foi muito grande, já que estamos falando de um novo vírus, né, que surgiu na área da saúde. E com o avanço da pandemia, já estamos em quase 2 anos de pandemia, sabemos que as especulações superaram, em muitos momentos, a informação. E esse quadro não é apenas derivado da pandemia. A falta de informação é um aspecto tradicional do povo brasileiro. A falta da busca de informação, a busca de conhecimento. E a gente vai tratar bastante sobre isso, apresentando como um dos principais problemas que enfrentamos na nossa sociedade, que é a falta da informação, a falta da busca da informação para auxiliar a educação e a saúde. Júlia, você quer falar? Pode falar. Uma coisa que a gente quer deixar bem em mente, logo no começo da apresentação desse trabalho, é que o foco, a proposta do nosso grupo é trazer sempre para a atualidade, para a realidade, porque é muito fácil a gente discutir um tema tendo em vista uma utopia de um Isso. livro, de algumas leis, da teoria da coisa. Então a gente vai trazer sempre para a prática, porque é muito fácil você dizer, a educação depende da saúde, a saúde depende da educação. Mas por quê? A ideia da nossa proposta, a proposta do nosso grupo, é estar sempre mostrando o porquê das coisas e como que a gente vê e como que a gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, como que a saúde interfere na educação? Como que a educação interfere na saúde? É muito simples, a formação de médicos vem da educação. Os médicos são os principais agentes da saúde. Então, a gente, apesar de ser, às vezes, um pouco redundante, a gente vai trazer sempre essa proposta da prática, da realidade, para tirar um pouco em vista essa utopia dos livros, das teorias, porque
não é o que temos no dia a dia. Então a gente vai estar sempre assim trazendo algumas explicações, alguns contextos e coisas desse tipo para auxiliar no entendimento do assunto. Exatamente, como o Júlia já tinha falado, né, sobre trazermos para o contexto do nosso cotidiano, claro que a gente não vai se desprender das leis, assim como de outros tópicos, como dados, entre outras coisas. Vamos sempre fortalecer eles, trazendo para o nosso dia, principalmente com o foco no que está acontecendo no âmbito escolar, que no caso podemos citar como exemplo a instituição federal, que em breve estará voltando às aulas, está com retorno gradual das aulas, com o início no ano passado, com as aulas em ensino remoto, e agora está voltando ao ensino presencial. Vamos falar não só da pandemia, obviamente, mas vamos ter o foco no que está acontecendo diariamente com a nossa população, envolvendo tanto a educação quanto a saúde. Sim, Kevin, voltando um pouco no assunto que você falou que, no caso, a falta de informação, às vezes não é, também existe, como você falou, que as pessoas não procuram informação, não procuram saber sobre a área da saúde em geral, mas sim, às vezes, é acessibilidade. Nem todos têm acesso a informações atuais e tudo o que está acontecendo em relação à saúde. Como você falou, agora a nossa instituição está para voltar às aulas presenciais, mas sabemos que não pela falta de informação, e sim também por insegurança. Alguns pais, com certeza, sabemos que não vão deixar os seus filhos irem para a instituição, mesmo sabendo que tem todas as medidas, no caso, salas reduzidas, espaçamento, álcool em gel, máscara. Tudo isso traz uma informação para todo mundo, mas nem todo mundo respeita. Nem respeita e nem confia tanto sobre o que vai acontecer, sabe? Principalmente nesses últimos anos que vivemos, isso ficou muito em vista não só no ramo da saúde, mas também na economia e na política, a questão da desinformação por meio da propagação de notícias falsas, né, as famosas fake news. Porque a maioria das pessoas não tem esse instinto de questionamento, de ir atrás da veracidade daquela informação. Ah, de onde veio? Ah, quem disse isso? Por quê? A maioria das pessoas hoje em dia não pensa assim, porque a informação está sempre de tão fácil acesso que ninguém mais questiona. Então, além da questão da falta de acesso e da falta de interesse também da população, ainda vem as notícias falsas que já dão uma dificuldade ainda maior nessa questão da informação da população, para que realmente gere o interesse da sociedade de ir atrás, de tentar ajudar, de tentar resolver, de conversar, de se juntar, de se unir. Então, assim, são muitos fatores, não é só uma coisa, não é só duas, tem muita coisa, a gente tem que olhar de todos os ângulos. Realmente, além disso, também tem o medo das pessoas. Hoje em dia, é tão natural ouvir uma notícia falsa que às vezes chega algo novo e a pessoa fala, deve ser fake news, nem vou ligar. E fica nessa, não vou ligar, não vou ligar, é fake news, e acaba no meio dessas fake news que as pessoas pensam que passando informação real que é super importante no seu dia a dia. Exatamente, né? Como foi apresentado por vocês, é importante a gente lembrar que as notícias falsas vieram com o avanço da tecnologia. Claro que a tecnologia impactou de forma positiva, mas sabemos que todo grande avanço na nossa sociedade tem seus aspectos positivos e negativos. Como a educação e a saúde foi bastante influenciado pelas fake news, né? É um fato que sabemos que o brasileiro não tem a acessibilidade necessária para conseguir desenvolver o seu conhecimento em diversas áreas, não só na que estamos apresentando, mas sabemos também que o brasileiro é influenciado até de certo ponto alienado a não buscar a informação. Tendo em vista não só a questão da falta de poder aquisitivo, mas tudo que a sociedade molda. A sociedade em si, como um conjunto, né, de toda a população,
tanto brasileiro quanto mundial, a sociedade em si, ela é baseada em alguns critérios: educação, saúde, segurança, os direitos humanos em si. E sabemos que o funcionamento deles é fundamental para o desenvolvimento. A gente sabe que o Brasil é atualmente um país que não é de primeiro mundo, já sabemos disso, mas que está todo o tempo tentando investir cada vez mais, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa estatal. Mas, além disso, a gente pode também lembrar das pequenas iniciativas, vindas diretamente de alunos, professores, integrantes da sociedade mais baixa. Outra coisa que a gente também pode lembrar é que, com o avanço da fake news, não só influenciando na parte de eleições, como já foi muito visto em alguns anos atrás, é tanto que o próprio governo se pronunciou em relação à quantidade de fake news existentes durante o processo eleitoral. A gente pode lembrar também que a internet é muito importante para o conhecimento, né? A educação em si é muito importante, porque com a internet conseguimos atingir locais antes que eram inabitáveis, antes eram extintos da sociedade, e com isso, com o avanço no geral, a gente conseguiu produzir de forma mais ampla o conhecimento para toda a população. Sabemos que as comunidades mais afetadas com a falta de infraestrutura são as comunidades da comunidade do norte, né, a população ribeirinha, assim também como a população nordestina, do interior, ali a região do sertão, entre outras comunidades espalhadas por todo o Brasil. Infelizmente, sabemos que o Brasil não é tão igualitário, mas que está sendo encaminhado para ser. Fora isso, a gente também pode destacar o fato da saúde tendo o avanço, né, da medicina, através da tecnologia novamente. Porque com o avanço da educação através do sistema de internet, a tecnologia na medicina também avançou, graças à internet também. Foi permitido vários outros acessos que antes eram inacessíveis, né? Então, com tudo isso que estamos apresentando, vale ressaltar que não temos apenas problemas, né? Mas também temos coisas positivas para demonstrar, que é o avanço que toda a sociedade está tendo com a internet, baseado na educação e na saúde, claramente. Realmente, Kevin. E além disso, em relação à tecnologia e educação, tanto ajudou, tanto dificultou para algumas pessoas. No caso, crianças. Várias crianças, como a gente já tinha discutido, Kevin, antes, as crianças são acostumadas, vamos dar um exemplo, no Fundamental 1, tem uma única professora, no caso, é tanto que tem aquele afeto entre elas de chamar de tio, de tia, o professor e a professora. E durante a pandemia, os alunos que passaram do Fundamental 1 para o Fundamental 2, no caso de sexto ao nono ano, poderiam, e com certeza teve alguns que teve uma dificuldade de passar aquilo de um professor passar para 9, 8 professores e por aí vai, com horários menores de aula, gerando a dificuldade entre eles. Pode ser que esses alunos, essas crianças, vamos dizer assim, tiveram bastante dificuldade na aprendizagem, sendo online, já que saiu daquele momento presencial. Uma coisa também muito importante que a gente tem que analisar no contexto da pandemia é que, por causa da quarentena, o isolamento e tudo mais, teve o aumento de casos de ansiedade, por exemplo, o que afeta muito não só na saúde psicológica das crianças, dos adolescentes, que foram, assim, o público que mais sofreu com isso, quanto também na escola, porque às vezes é mais por conta da pressão, tipo, tem muito conteúdo, às vezes não fica tão bem dividido, porque não é exatamente culpa das escolas que isso não seja tão bem organizado, porque foi uma coisa muito de última hora, tá todo mundo aprendendo com essa pandemia. Ninguém já começou sabendo e desenvolvendo o melhor método para tudo. Então, assim, é meio que uma fase de muitas experiências e muitos testes em que muitas pessoas estão sendo prejudicadas nessa área da saúde psíquica dos estudantes. Então, assim, isso afeta muito nos resultados que a gente vai colher dos próximos profissionais. Por exemplo, é uma coisa que a gente tem que pensar para frente. Como que a gente vai resolver isso
para que no futuro a gente não tenha que colher maus frutos. A gente tem que consertar logo agora. Isso, como foi apresentado por Júlia, sabemos que a participação de todos é fundamental e o Estado, principalmente, ele tem o direito, assim como a responsabilidade, de ofertar segurança para esses alunos. Sabemos que é um momento, sem sombra de dúvidas, único, né, em que não tínhamos enfrentado nada parecido antes, mas sabemos que a participação e direito de todos garante que consigamos avançar com tranquilidade quanto a isso. O Estado em si, podemos observar que ele está tentando o retorno gradual das aulas, visando todas as normas de biossegurança. Então, podemos perceber que o método EAD, né, que é o ensino à distância, não se permanecerá para sempre. Então, com isso, a gente conclui que, com o avanço da pandemia, com o avanço da vacinação, com o avanço de todo o contexto que a pandemia trouxe, a gente sabe que vamos retornar gradativamente, claro, ao estudo nas escolas, mas temos que entender também que o Estado, com a responsabilidade de garantir a segurança, né, da população que vai estar dentro do ambiente escolar, a gente sabe que é importante que essa segurança seja distribuída igualmente, para que em determinados períodos não exista nenhuma falta de responsabilidade, vinda tanto dos integrantes que se consideraram participantes ativos, né, sendo alunos, sendo professores ou sendo reitores, coordenadores. Sabemos que é importante o máximo de responsabilidade de todos, mas, claro, adolescentes e crianças não têm total conhecimento quanto à responsabilidade, sabemos disso. Mas a gente sabe que com o Estado tomando a frente para o avanço e o retorno das aulas, vai ser importante que todos participem, todos aprendam a se informar. E podemos fazer isso de diversas formas, né? Podemos fazer isso tanto com a pesquisa na internet, apesar de para muitos não parecer segura. Sites governamentais são muito seguros, são muito vagos os acontecimentos em que eles tiveram alguma invasão de privacidade, alguma informação errônea. Então, os sites governamentais são muito seguros, tanto para a saúde quanto para a educação, ou qualquer outra área que a gente precise explorar. É importante o conhecimento. Além disso, não trabalhamos tanto hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet. Mas os livros são muito importantes. Os livros, tanto de conteúdo dado para os alunos nas escolas, quanto livros advertentes, com aqueles filósofos, com sociólogos e outros integrantes da sociedade que permitem o conhecimento geral, né? Então a gente sabe que durante esse avanço relativamente lento, mas importante a lentidão, a gente sabe que é importante o conhecimento, é importante integrar para a sociedade a ideia de que a busca pela informação garante a todos o direito de dias melhores, dias possibilitados do pensamento, né, da crítica, da análise relativa e total sobre algum assunto. Como exemplo, o contexto em que estamos vivendo, né? A análise total desse assunto é importante para a gente erradicar ele da nossa sociedade, né? Claro que ele não vai ser esquecido, foi um momento com certeza inesquecível, vai ficar guardado para todos, alguns infelizmente perderam até alguns entes, mas é importante avançarmos tanto na saúde, como já está sendo feito, quanto na educação, que junto a essa parceria é muito importante para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Tanto, né, complementando só um pouquinho a fala do nosso colega Kevin, vem um ponto muito importante da nossa simbologia nacional, que é a bandeira, que meio que já tem essa visão da ordem do progresso. Primeiro a gente tem que organizar, manter a ordem, para que a gente consiga ter um bom progresso no futuro. Agora, se ninguém mais tiver nada a acrescentar, eu vou passar a palavra para a Ariela, que vai ser a pessoa que vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Bom, através disso a gente consegue perceber a interdependência entre a saúde e a educação e como elas realmente estão interligadas, e sem educação a gente não consegue avançar na saúde, e sem a saúde a gente também tem
uma perda na educação. Como Júlia estava falando, por exemplo, a pandemia trouxe diversas questões, como problemas de saúde mental em diversos jovens que afetaram diretamente o aprendizado dos mesmos. Então, a gente realmente consegue ver como esses dois temas estão interligados. Bom, com a nossa colega Ariela encerrando nosso trabalho, né? Agradecemos pela nossa participação no Órbita, todos aqui que estão presentes agradecem também, né? E com isso encerramos a nossa temática, que é os direitos humanos e a interdependência entre a saúde e a educação. Um grande abraço a todos, fiquem em casa, se protejam e logo estaremos novamente podendo nos reunir no âmbito escolar, assim como no âmbito de toda a nossa sociedade. Um beijo e um abraço.